Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Es tiempo ya, ya es la hora, ábrete corazón y recuerda como el espíritu cura, como el árbol sana, como el árbol florece la vida perdura. Ábrete memoria antigua. Quis começar aqui com uma invocação para a gente abrir esse laboratório de presença, que é o Caosfera. Eu sou Nadan Guerra, artista mago, e estou aqui para fazer essa viagem junto com vocês, certo? Eu sou não sei, acho que parece que eu sou um homem, estou com uma camisa larga, um colar com sol de jaspon, de ouro fóssil, e tenho cabelos pretos e pele morena, e estamos aqui com Vanessa Oliveira, para quem não me conhece. Estamos aqui em mais uma viagem da Caosfera. Eu sou uma mulher branca, hoje eu estou com um lenço que é blusa completamente colorido, para variar, com verde, com rosa. Tenho cabelos curtos, bem encaracolados. E estou aqui, né, com os olhos coloridos, roxos e adereços, como sempre o Caos pede. Eu vou porque me dá prazer, né? Não é à toa que esse programa chama Prazer Caos. Então, eu queria dizer que antes de qualquer coisa, Nadan, é assim, uma alegria ter você hoje aqui com a gente. Eu adoro quando vem gente que não conhece a gente. Porque quando vem gente que conhece a gente, já vem em alguns lugares já tocados, já vem algumas intimidades, já vem alguns processos, né, já experimentados. E quando vem alguém que não conhece a gente não conhece o outro, é o abismo mais delicioso que tem, né? Quando a gente está falando nesse laboratório de presença, onde a gente olha um para o outro e não importa o que um fez, o que um faz, o que é, o que não é, mas o fluxo que acontece aqui. Então, é muito mágico e queria te agradecer muito. Que bom, que bom. Eu estava falando que eu recebi o convite, né, vi as informações, essa ideia de questionar o modelo de entrevista, de conversa, e aí eu fiquei lembrando das entrevistas que eu fazia, né, uma época que eu entrevistava várias pessoas, né, eu tinha uma revista na época da universidade que chamava Etc, depois mudou o nome para Zum Zum Zum, eu tive, né, revista de arte, de poesia, e a gente tinha sempre um entrevistado, né, e no início era muito emocionante, né, o entrevistado. A primeira entrevista que eu fiz foi com o Antônio Wise, né, foi... Enfim, era muito simples entrevistar o Antônio Wise. A gente chegou, eu e o meu colega ali, ele conhecia o Antônio Wise, eu nem sabia quem era, eu tinha, sei lá, 19 anos, talvez 18, não sei, mas ele tinha lá uma listinha de perguntas num papelzinho dobrado, e a gente tinha um gravador, botava na mesa, e só isso, a gente falava né, a aula, assim. Então, várias pessoas que ele entrevistou eram essas pessoas meio notórias, assim. E depois eu comecei a perceber que as entrevistas se repetiam, né? Eu comecei a entrevistar, né? Entrevistei algumas pessoas de música. E aí depois ia pegar uma outra entrevista da pessoa, vi que eram as mesmas respostas para as mesmas perguntas. Falei, caramba. Mas ao mesmo tempo é uma coisa difícil de sair disso, né? Não sei, tem um amigo meu, o Michel Melamed, né? Que faz umas entrevistas caóticas, mas é difícil, porque na hora que volta, né? A gente tem que conhecer quem é, né? Quem sou eu, quem é você, o que estamos fazendo aqui, qual é o assunto. Tem uma coisa que é difícil sair disso. Então... a gente tem aqui essa mesa cheia de coisas, né, de esferas, né, e de livros, e de, né, Rankin Bay e tudo mais. São tentativas, né, mas no fundo a gente está aqui conversando e está testando a nossa presença a partir dessa mídia que já existe, que é a linguagem verbal e tudo mais. E aí? É muito maravilhoso isso que você está falando, porque... As pessoas, às vezes, assim, não é possível, né? Tem algum combinado antes? Não tem combinado, eu nunca sei do que a pessoa vai falar. Para mim, também é um processo, também, os primeiros foram muito interessantes. Quem pega os primeiros programas e pega hoje, eu tenho me transformado, assim, porque no final das contas, cada pessoa que vem é um universo completamente diferente. E quanto mais eu desapego de tentar saber o que você vai falar, porque, assim, por mais que você trabalhe com psicomagia, você pode falar de qualquer outra coisa. Você pode resolver falar de... Assim, nem sei, porque abrange tanta coisa, mas assim, você pode começar a falar de política. Você pode começar a falar... Então,
no início era muito interessante, porque eu ficava tentando prever porque o mental faz isso, ele fica tentando prever e planejar, mesmo sem saber, né? Caminhos. Sim. E é interessante porque tá chegando num lugar que tá ficando gostoso, que eu não tô mais me importando. E o meu mental, ele tá relaxando num nível... Total, que é o ataque de futuro que a gente fala. Começa a prever. E eu mesmo pensando, né? Tinha algumas propostas que você faz lá no convite, né? E aí eu começava a fazer a proposta. Falei, mas já tá errado, né? Se eu começar a pensar no que eu vou falar, já saiu da proposta. Né? Traz um objeto, traz um negócio. Aí eu falei, não vou mais ler, vou levar o que eu lembrar aqui. Aí trouxe a minha maletinha, deixei ali embaixo, mas tirei as coisas da maleta, né? A maleta ficou ali embaixo. Né? Eu trouxe meus oráculos, que é o que eu mais tenho trabalhado ultimamente, né? São os oráculos. A psicomagia, a gente não materializa tanto ela, né? Mas eu trouxe esses talismãs, né? Que são... então, por que eu tô com esse talismã aqui do Jaspon, né? Ele tava sem fio há meses, né? Há quase um ano que ele tava sem fio, porque tinha rompido. É o último que eu tenho, né? Eu tinha feito uma tiragem dele, né? Para quando eu fui fazer uma exposição da Virgem do Alto do Moura, que é um projeto faraônico, maravilhoso, que me ensinou muitas coisas, né? Os projetos vão ensinando coisas pra gente. Mas eu fui lá para João Pessoa e eu decidi que o Jaspon, né? Que é um filho da Virgem do Alto do Moura, dessa história, era o padroeiro. Então fiz isso aqui, inventei uma história de onde tinha sido extraído o ouro fóssil e tal. E tem a ver com o sol, né? Tem a ver com se colocar e tal. E eu usava muito ele numa hora de que eu estava tentando expandir, né, a luz, né? Expandir o plexo. E num dado momento rompeu e eu percebi que eu estava usando mal essa energia, né? Que eu não estava nessa energia. Então passei por uns anos de luto, uns anos bem introspectivos e não cabia isso aqui. Então eu entendi que tinha rompido e que não era para colocar o fio de novo. Então passei a usar só aqui a Taura, né? Que é o recomeço, o início, que é o outro filho da Virgem do Alto Moura. Passei a usar o espelho, né? O espelho quadrado, né? Que para mim tem muito a ver com se reconhecer no outro e tal. E alguns outros que tinham mais a ver com o luto mesmo, que eu nem trouxe. E hoje eu resolvi, né? Ontem eu pensei, não, quero levar alguma coisa. Aí botei o fio de novo. Você botou ontem? Botei ontem. Pensando já em trazer pra cá, né? Esse aqui é... Porque é isso, esse luto foi um luto que eu demorei a viver, né? Porque eu tinha uma casa lá em Terraúna, né? Na comunidade, que queimou em 2021, né? A casa queimou, então eu perdi o acervo que eu tinha, perdi as réplicas disso aqui, perdi outras coisas, né? Todo o meu acervo, todas as roupas, todos os móveis, tudo que a gente, né, tinha. Isso dá tira um chão da gente, né? Quando a gente tem uma perda grande. E primeiro eu falei que não, são só coisas materiais, mas dá uma falta de sensação de quem você é, sabe? Uhum. E aí eu percebi que eu precisava viver o luto, aí eu usei por um tempo esses outros talismãs que eram mais... Era um quadrado queimado, né, na fogueira, um quadrado de cerâmica queimado na fogueira, com umas linhas, eu usava uns outros para dar o tempo disso mesmo, né? Dar o tempo que, claro, a gente tem que sair do luto alguma hora. Mas esse luto interno precisa ser vivido, né? E eu acho que tem a ver isso, a gente passou por essa pandemia, tem uma coincidência de muitos lutos simultâneos, né, durante a pandemia. E se a gente não dá espaço para esses lutos acontecerem, esses lutos vão comendo a energia da gente, né? Eu falo que a morte, ela precisa ser vivida, né? Eu brinco muito, assim, quando alguém me pergunta assim, qual é o seu sonho, né? Eu falo, meu sonho é aprender a morrer. Porque eu acho que é uma das coisas mais incríveis. Eu acho que, assim, se eu conseguir morrer com a tranquilidade de morrer, eu tô feliz. E quando eu falo morrer, é morrer o corpo físico mesmo. Na hora que chegar do meu corpo físico de partir, é o meu sonho. O resto é tudo consequência desse processo. E aí, eu acho que o caos vem muito desse lugar de morte, sabe? Sim. Que as pessoas têm medo de falar, que as pessoas... É como se evitasse falar de morte. Então, assim, morre uma pessoa querida, um parente, um amigo. E aquilo que você falou, né? Os pertences, eles são mortes de identidade, porque a gente se espelha ali, a gente se plasma ali, né? A gente se vê ali. E aí, eu falo que você, quando vai num processo de aprender a morrer, você começa a perceber que você morre a cada segundo. Porque na hora quando a gente terminar aqui, é uma morte, é um luto, é um lugar de despedida, é um lugar de desapego, de desenlace. Sim, tem uma ideia do Dom Juan que tem que deixar a morte sempre aqui perto do seu ombro esquerdo para te aconselhar, né? Se qualquer coisa, você calma aí, né? Se aconselhar mesmo, é isso? Isso que te mantém vivo, né? Se faz sentido eu estar aqui sabendo que eu vou morrer, aí você faz, então você continua, né?
Se não faz, você abandona, sai, abre espaço. É importante abrir espaço, aprender a abrir espaço. Eu acho que o espaço, eu falo que o espaço ele vem através da destruição, através da morte, através desses lugares que as pessoas morrem de medo de falar. E eu estava te escutando, por exemplo, quando você fala desse talismã, e eu fiquei curiosa quando você fala assim, eu precisava viver esse luto. Quando você fala que esse talismã ele não podia ser vestido, ele não podia ser vestido porque em que lugar ele não se conectava com o luto? Ele tava um pouco forçado, sabe? Tipo aquela pessoa que... tá tudo bem, né? Ficava forçado. Você sentia que colocar ele... Ele traz essa coisa do sol, talvez, que te coloca nesse lugar de que tá tudo bem? É um pouco... É um arquétipo super importante, né? Que todo mundo tem que cultivar o seu próprio sol. Mas... E eu tinha cultivado, mas eu tava percebendo que ele tava tomando lugar de alguma outra coisa, né? Que eu tava forçando, né? E eu tava fingindo que não tava acontecendo coisas, e aí fica você se enganando, né? Não, tem que ir mais devagar mesmo, né? Tem a ver com o movimento profissional, né? Com o movimento, né? Eu tenho um canal Artista Mago. O canal Artista Mago é ótimo, né? Um modesto YouTube e Instagram, que eu comecei a publicar com essa intenção, né? No início da pandemia foi bem intenso, né? Tanto curso de sons, quanto curso de psicomagia, de oráculo. Foi muito baseado lá no Instagram. E tava ficando forçado, assim. Tipo, eu já falei de 50 artistas magos, vou falar de outro agora, de novo. Sabe, eu vou começar a repetir os mesmos conteúdos que eu já fiz, que é o que todo mundo fala, né? De 30 em 30 dias você tem que repetir o que você já falou, porque as pessoas esqueceram. Cara, eu não sei se é isso que eu quero fazer. Aí eu falei, tem que dar uma baixada, né? E aceitar isso, né? Porque tava sendo forçado, né? Quando você começa a se esforçar, né? Eu falo isso, né? Eu acompanho artista e tal, eu dou cursos não pode se esforçar, né? Tem que ser um equilíbrio entre se desafiar e relaxar no processo. Se você se esforça, é que você está num pouquinho lugar errado. Eu percebi que eu estava me esforçando e que estava gerando conflitos, né, em algumas áreas. Falei, não é isso que é para ser feito. Então, eu diminui muito as postagens, abandonei praticamente o canal no YouTube e diminui muito o Instagram, né, e continuei fazendo as coisas que eu acho que encaixam no meu dia a dia, né. Eu tenho esses oráculos aqui que eu tiro sempre, né, que até saiu esse aqui do Dixit, não sei se dá para ver aí na câmera o Dixit aqui, que é um jogo, né? E esse sai muito pra mim, né? Que é um monge, sei lá, um franciscano andando no Mar Vermelho, indo pro passado, segurando uma tesoura, né? Pra cortar coisas, né? Falei, cara, de novo, eu tenho que atravessar o mar pra ir cortar alguma coisa que ficou lá. Falei, não, vou tirar outro. Aí tirei do Oráculo de Terra Una aqui, que é um oráculo que a gente fez lá na Residência Artística de Terra Una, que eu coordeno. E aí cada carta é um artista. Aí saiu de novo o trabalho aqui da Vanessa Ximenes, que é um ritual que ela fez na cachoeira, com esse coração de argila e tal, que ela tinha, diluía na cachoeira. Foi um ritual privado para câmera, né? Mas deu essas imagens super bonitas. E é uma coisa que é a cura, né? O título dessa carta. Então, essa ideia de que, tem que cortar, mas tem que curar. Tem que cortar, você trouxe um coração para te dar uma força aí nesse corte. Eu tô sentindo, assim, vou trazer um coração para dar uma força nesse, porque você sabe o que é engraçado quando você fala essa questão, cortar de novo. Eu tenho uma coisa que eu falo muito com as pessoas, assim, às vezes chega uma pessoa para conversar com a gente na causa e fala assim, não, porque tem que resolver esse problema, tem que resolver essa questão, como se a vida, você vai lá e resolve um ponto e acabou, você nunca mais revisita aquela questão. Só que a gente é feito de camadas e camadas, a gente é uma complexidade tão bizarra. E eu me lembro muitas vezes, assim, quando eu tô trabalhando alguma coisa e surge um assunto que eu já trabalhei 29 milhões de vezes, eu falo, eu não tô acreditando que eu vou ter que trabalhar ou minha mãe ou meu pai, ou aquele trabalho, ou aquele ex, ou aquela relação, ou aquele medo. Eu falei, de novo aquele medo, é o medo que tá comigo desde que eu nasci. E aí eu olho pra ele de novo, aí quando aparece um negócio desse eu falo, sabe assim, aquela respirada que se dá assim, você fala, ok, tô cansada, sim, mas ok, vamos nessa, vamos embora, porque se me aparece, né, é aquilo que eu falo, por isso que eu acho que eu disse que o meu sonho é aprender a morrer, se me aparece, é porque eu tô pronta, né, tem um lugar dentro de mim que tá falando, vem que vai cair mais uma camada, e a verdade é que eu tava conversando até com a Roberta esses dias sobre isso, eu sinto, eu não sei como é que é para você, que quanto mais você vai passando por esses processos, o corpo ele vai ganhando uma força e uma presença de equilíbrio, que ele fala assim para você, tipo, pode ir que seguro.
Porque se fosse em outros momentos, talvez eu entrasse numa crise de pânico, ou talvez entrasse num lugar de medo que ia ficar mais difícil de sair. E hoje, como alquimista, eu olho aquele processo e eu falo, ok, vai ser difícil, vai ser complicado, mas o corpo está preparado, a nave está preparada, vou respirar e vou. Eu não sei como é que é para você. Não, e pode ser suave, mesmo isso sendo intenso, mesmo sendo duro, pode ser suave, pode... E se você está presente no processo, né? Não sei, eu medito de manhã, né? Essa semana eu estava fazendo meditação do Osho, né? Do Dinâmica. E é muito intenso corporalmente, né? Você fica lá e se você se desconecta um pouco, o corpo te traz de volta pela dor. Você começa a tá incomodando aqui. Mas se você não se desconecta, o corpo te mantém lá e vai subindo a energia. E não aparece a dor, aparece um prazer de estar ali. Aparece de, caramba, como que tem um fluxo de energia rolando? Então tem essa... O corpo te traz de volta. Se você não for pelo prazer, vai ser pela dor. Né? Então não adianta você tentar fugir, né? Que é o mais comum, né? A gente fugir por qualquer motivo, né? Fugir pelo consumo, fugir pelos conteúdos, fugir pela busca de informação. Os eixos externos, né? Que ficam ali, na verdade, são fugas... São encontros e fugas, né? Ao mesmo tempo, né? Eu falo que é aprender a navegar, porque você vai e aí você tem que perceber que você também tem o seu eixo interno, porque senão você se perde naquele processo, mar aberto, né? É navegar em mar aberto, né? E quando a gente navega com um respaldo simbólico, né? Com respaldo de saber o que eu tô... Quando a gente fala de psicomagia, de ritual, né? A gente fala que a gente tem uma vida aqui acontecendo, e tem uma segunda vida, tem um eu aqui com você e tem um segundo eu que tá vendo o que eu tô fazendo. Quando a gente tem esse segundo eu e essa segunda atenção, essa segunda percepção do que tá acontecendo, tudo passa a fazer sentido, né? E se tudo faz sentido, é mais rico, né? Então, a gente vive numa sociedade que vai perdendo a magia, né? Perdendo o encantamento. E esse encantamento é o... Tá, tudo bem, é só... Não, não é só. É a essência do que a gente tá aqui, é o encantamento. Então, quando eu faço psicomagia ou quando eu ensino, né, nos cursos a psicomagia, é muito para a pessoa tomar consciência dos próprios símbolos, da própria mitologia pessoal, né? Quando você presta atenção na sua mitologia pessoal e entende o momento da sua vida que você está vivendo, o que você está fazendo, cada símbolo que vem... É um oráculo, né? O oráculo, o que é? O oráculo, né? Literalmente, é a fala dos deuses, né? A fala do inconsciente. Então, quando você começa a conversar com os deuses, né? Que o mundo está encantado, as coisas começam a fazer sentido e não é nem cura, né? É além da cura isso. Não é uma coisa de tô doente me curo. Não, eu entro num estado que é de encantamento. Entra mesmo e entra num... Eu falo que, assim... a vida, ela entra num prazer... Assim, as sincronicidades, elas começam a fazer parte o tempo inteiro da sua vida. Porque é isso que você está falando, né? Eu acho que quando você percebe a sua própria mitologia, você olha essa bola verde aqui, e aí você se pergunta, o que é o 14 para você? O que é o verde para você? O que é uma bola rolando com 14 para você? Sabe? 14 foi a carta que a gente tirou aqui, a temperança. Né? Ai, hoje a temperança tá que tá. E depois eu, quando olhei o 14, eu lembrei do 7 que se multiplica. Esse 7 que... Essa tabuada de 7 que... traz muito movimento, traz vários... Eu tenho uma brincadeira que eu olho assim, eu tenho essa mania de tudo que eu vejo número, eu me lembro sempre do tarô de Marcélia, e às vezes eu vou brincando com o número. Então, assim, é 14. 14 me lembrou do 7. 7 vezes 2, 14. São 2 carros. São 2 carros, que o 7 é a carta do carro. E aí, porque a gente olha, né? Eu brinco uma coisa aqui na Caos, que eu falo que assim, a gente tem uma visão matrioscal. É uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Então, a gente olha a carta da temperança. A carta da temperança, né, ela vai para vários lugares. A gente está vendo ali, né, a questão da alquimia, a questão da mistura. Aí, se a gente pega o 14, a gente fala, o que tem dentro do 14? Né? Então, se a gente brinca com 14, se a gente brinca com a matemática, eu posso descobrir 2 carros, que são 2 cartas de 7 de movimento. Sabe que o Jodô faz isso, né? O Jodorowsky faz isso, né? O tarô evolutivo é justo isso. Ele vai somando as coisas, né? E sempre que você soma... Né? Se você soma 1, né? Que é o mago, né? O que aquele arcano tem que aprender, né? Então, você vai indo de 1 em 1, sabendo o que um tem que aprender. É o próximo, né? Se você soma 2, né? Que é a sacerdotisa, o que ele precisa...
descobrir dentro dele mesmo. E você vai indo, e você vai somando e multiplicando, multiplicando não, mas somando, né? Mas você vai brincando com os números, né? E vai fazendo sentido, sabe? Quando você começa a pegar as somas e tudo faz sentido. É como se fosse um grande labirinto de numerológico, né? Mas não é assim, não é o nosso sistema nervoso. Assim, eu acho que esse é o grande ponto. As pessoas, elas ficam às vezes achando esse papo de doido, só que no final das contas, eu falo que a gente tem um algoritmo particular. Sim. Que ele é muito complexo. A gente, acho que o ser humano, ele tem uma das máquinas mais complexas que existe, que eu já vi na minha vida, que assim, é muito sofisticado esse algoritmo, a forma como ele opera, as matemáticas. Então, eu acho muito maravilhoso, né, quando a gente fala de matemática, porque a sociedade ainda tem muito essa questão, né, o matemático é o racional, é o fato, aí tá nessa caixinha. Se você olha tudo como linguagem, você começa a perceber, e a gente provoca muito isso, que tudo é linguagem. Tudo é arquétipo, tudo é símbolo. E a matemática, ela é linguagem pura, né? Você pega a música, a matemática está ali. Quando você pega os números e trabalha com os números e os arquétipos, e porque, no final das contas, os arquétipos são construções desse consciente coletivo e que, na verdade, refletem muitas coisas que, às vezes, a gente não consegue tocar. Não, o número é um tipo de símbolo também, né? O símbolo é uma abstração, né? Uma quantidade é uma abstração. Então, todas as quantidades são muito arquetípicas. Sim. Então, a numerologia parte disso. Aí tem várias numerologias, né? A numerologia de base 10, né? Que é a mais comum. A do tarot, né? Que é de base 20. Aí tem a do calendário maia, que é o 13 vezes A. E vai indo, né? Tem muitas numerologias, mas são sempre relações, né? E é isso que junta, né? Arte e magia, essa capacidade de analogia. Porque a analogia é essa... Parece, é uma figura de linguagem. Não, a analogia é a maneira como a gente pensa. Uhum. Se a gente não fizesse analogia, a gente não conseguia do som chegar na palavra, chegar no sentido. De uma letra chegar... Né? Então, da imagem vai chegando em outros caminhos, porque é um processo de analogia intenso. Então, quando a gente está fazendo arte, a gente está estudando a estrutura da linguagem. E a estrutura da linguagem é a estrutura do pensamento. E todo o mundo que a gente vive é estruturado por linguagem, por pensamento. Na verdade, a gente vive dentro da nossa própria cabeça, né? E cada um vive dentro da sua cabeça, Sim. lidando com a linguagem. Então, se você expande a sua capacidade mitológica, você expande quem você é, você expande a sua percepção de mundo. Então, a arte, eu acho a arte uma coisa super importante, né? Não acho a arte é uma coisa que vem depois. Não, a arte é uma necessidade básica. Se você pensar a arte como uma apropriação da própria linguagem. Então, se você fala e você não fala com arte, você usa a linguagem de outros. Se você se veste e você não se veste com arte, você usa o que te mandaram, você vira um robozinho dentro do sistema. Você sabe que esse papo é sobre arte. O Márcio Libá, quando esteve aqui, a gente conversou bastante depois do episódio, né? E ele falava assim, isso aqui não é um podcast, isso aqui é uma obra aberta, isso aqui é uma instalação. Só que é uma obra tão grande que cabe todo mundo, e aí a gente vem aqui para brincar. Né? E ele trouxe muito essa questão da arte, né? Que, assim, no final das contas, quando a gente está falando de caos, né? Quando a gente traz toda essa provocação, eu falo que a arte, ela está no core. Porque a arte, eu concordo com você, gênero no grau, assim. Essa coisa de colocar o artista no pedestal, como se, não, são pessoas especiais que são artistas. Eu acho que todos nós temos a capacidade de criar, somos criadores e criaturas de nós mesmos. E a arte, ela é, para mim, e eu acho que, assim, tem que ser uma provocação para a sociedade, porque ela é um elemento básico. Quando você traz essa questão da linguagem, me entristece muito quando eu vejo a sociedade ainda muito sólida e ainda muito apegada no sólido, dizendo, não, isso é abstrato, como se o abstrato não tivesse valor, como se o abstrato não pudesse ser palpável, como se o abstrato... Né? Mas se a gente parar para pensar, a partir do momento que a linguagem é abstrata, que nós somos uma criação de nós mesmos, né? Você é uma criação de você mesmo, eu sou uma criação de mim mesma, a Vanessa é uma criação, sabe? Então, quando você traz a arte, né, é como se a gente trouxesse uma liberdade de brincar e de se permitir, que é necessária para o ser humano conseguir existir e se relembrar no decorrer das construções que eles fazem, que se aprisionam, né? O ser humano, ele se aprisiona.
Então, eu concordo muito com o que você fala nessa questão da arte, e eu acho que seria legal até falar um pouco, na sua visão, como que você, porque pode ter gente que aqui está escutando pela primeira vez sobre psicomagia, né? O que você entende por psicomagia? Porque, de novo, as pessoas encaixotam palavras. Encaixota o psico, encaixota a magia, encaixota... E não percebe, às vezes, né, que eu falo uma das coisas na causa, que assim, a gente tem que brincar com as palavras. Né? Brincar com a palavra magia, brincar com a palavra psico. Porque a partir do momento que você simplesmente acha que aquela palavra tem um sentido só, né? O psicomagia é o termo que o Jodorowsky usa, né, para fazer uma magia contemporânea, né, uma magia urbana, uma magia, né? E por que ele usa psico? Porque ele está falando, né, essa referência da psicologia, mas só que ele diz que é o oposto da psicologia. Porque a psicologia é você tentar entender a linguagem do inconsciente, né? O consciente, né, o racional, tentar aprender a linguagem do inconsciente. E a psicomagia é o contrário. Você fazer... Falei tudo errado, né? Porque a psicologia, a gente vai tentando entender o inconsciente para agir racionalmente sobre ela. O revés disso é você ver que o inconsciente está ali e aprender a escutar e falar a linguagem do inconsciente. E quando a gente fala consciente e inconsciente, que é o termo junguiano, fica parecendo que são duas coisas diferentes. E não é. Né? É o mesmo fenômeno mental que você pode ir mais profundo. Então, quando você aprende a falar com a linguagem mais profunda sobre a sua metodologia pessoal, sobre quem é você mais profundamente, que tem a ver com os ancestrais, tem a ver com muita coisa que você carrega no seu corpo, né? Você começa a perceber que o racional é só uma casquinha fraca, né? É uma casquinha fraca que não vai dar conta disso. Mas é a mesma mente, essa mente profunda que vai te nutrir, que vai te mostrar o que você precisa fazer. E que se você não estiver em contato com isso, você vai ficar à mercê, né, do sistema por fora. Vou botar um tempo aqui pra gente. Vira o tempo. Porque eu tô incomodado, tem tanta coisa aqui, a gente tava falando de brincadeira, e tem vários jogos, tem até xadrez aqui, tem o meu oráculo. O meu oráculo tá até com... Eu sempre ponho um espelho aqui, né? Que eu ganhei esse espelho de uma aluna. Porque o oráculo é um espelho, né? A gente tem que lembrar disso, né? Que não é a gente que lê, né? É tudo espelhamentos, então a gente tá se vendo. E essa semana eu tirei carta com esse jogo aqui, que é um jogo do meu filho, que chama Timeline. E justo saiu a carta do Woodstock, né? Sim. É uma que saiu, tá até aqui as cartas que saíram essa semana, ó. Woodstock, a criação do primeiro arranha-céu e o estabelecimento da Inquisição, né? 3 cartinhas básicas pra semana que eu tiro no Instagram, de carta da semana. Isso aqui é um jogo, e as pessoas, mas como que você tira o oráculo com um jogo? Aí, gente, vocês não entenderam o que é o tarô, né? O tarô, antes de ser oracular, era um jogo por centenas de anos, né? A gente não sabe quantos anos até começar a ser oracular. E o baralho cigano? O baralho cigano é cigano. Não, o baralho cigano não é cigano. O baralho cigano não é de Lenormand. E o baralho cigano também não é oráculo. Também foi feito como um jogo de truco, né? Um baralho de truco. Ilustrado por um ilustrador específico lá, e que a galera viu, vou começar a jogar oráculo com isso. Claro, dá pra fazer com borra de café, por que não vai dar pra fazer com fatos históricos? Vou te chamar de um fato histórico aqui. Dolly, o primeiro mamífero a ser clonado. Bom momento. Olha aí. Estamos aqui na era da reprodutividade genética. Você sabe que isso que você trouxe pra mesa, eu acho maravilhoso a gente falar, porque... Eu acho que tem um lugar, e eu acho até mesmo pela questão do medo, do mistério, né? Muita gente, às vezes, olha um oráculo, um tarô, e vem e vê o tarô, primeiro com uma coisa só preditiva. É como assim, alguém vai dizer se eu vou casar, se eu vou ter filho, se isso, se aquilo. Uhum. Tem esse lugar, né, no pensamento das pessoas em relação... Da cartomancia tem essa linhagem. Tem essa linhagem. Mas tem um lugar que é tipo assim, não, então serve só pra isso. Uhum. Só que quando você começa a desapegar das regras, né? Tem que ser aquilo, e você pega qualquer coisa pra você brincar. Você pegar um livro. Quantas vezes você não pega um livro em casa assim, abre assim, ó, aleatório? Bibliomancia. E aí fala, fomos pra Croatã. Entendeu? E aí o interessante é o que isso significa dentro do teu imaginário, né? E às vezes você abre uma coisa e aquela palavra é uma palavra que traz uma sincronicidade de algo que você viveu, ou aquela palavra te traz uma lembrança, e aí você começa a navegar no teu inconsciente, né? Quando a gente estava falando aqui da psicomagia, né, eu brinco muito com essa coisa que a gente precisa assumir que a gente é experimentalista, a gente precisa experimentar o corpo. Então,
O que é, né, essa coisa, tipo, você olhou um negócio, o que veio na sua cabeça? Não, aí a pessoa primeiro fica tentando pensar o que é. Não, a primeira coisa que vem, não precisa ter lógica, né, óbvia e aparente. O seu corpo, ele é complexo. Né? Uma coisa que eu estava conversando outro dia sobre a caosfera, a gente está aqui com vários peixes e Cardume, eu estava brincando com essa questão do olhar do peixe, né? Porque quando a gente, fazendo uma analogia, né? Imagina que a gente é um peixe, tá debaixo d'água. E aí a gente como peixe, a gente como sociedade peixe, a gente está olhando para fora. E a gente olha para fora, o que a gente faz como sociedade peixe? Não, eu sou o sol. A gente não admite o corpo que a gente tem, a densidade que a gente tá, o fluxo que a gente tem, a gente quer ser o sol. E aí, muitas vezes, nesse lugar, quando você projeta que você é o sol necessariamente não vai ver nem o peixe. E se vai ver, vai dissociar. E se, dependendo do ângulo, vai pegar um espelho d'água e vai ver fora. E aí você fala, cara, o peixe ele continua existindo. Você está projetando que você quer ter a vida da sua mãe, da sua vizinha, daquela celebridade. Você está projetando tudo no eixo externo e está esquecendo desse corpo que está mergulhado no inconsciente, que está funcionando, que precisa ser alimentado, que precisa nadar, que precisa... E aí eu brinco que eu falo assim, quando você inverte o eixo e você percebe que é peixe. Aí vem um grande lance, né? O que é perceber ser peixe? Olha, uma conversa hoje muito doida, mas eu quero que vocês vão chegando comigo, porque eu tô contando um conto aqui, né? O que é você perceber ser peixe, né? Primeiro que é interessante que o peixe, quando ele olha de dentro d'água, primeiro que ele vai olhar em curva para fora, né? Ele não olha, ele não vai ver pelo espelho d'água, ele não vai ver exatamente a realidade. Então, é um ser que ele vê em curva, ele salta em curva, ele nada em curva, ele começa a ver as curvas da vida que a gente perdeu, né? E uma outra coisa é que, dependendo do ângulo do peixe, ele também não vai ver a realidade ali fora, também faz um espelho d'água para dentro. E aí o peixe ele pode olhar para aquele espelho d'água e começar a brigar com aquele peixe que ele está vendo, que é ele mesmo. Só que o mais interessante é, um peixe não sabe que ele chama peixe. Isso foi invenção nossa, humana. E aí o que acontece quando o ser humano, que é peixe, desapega do nome que ele criou, do que ele acha que é ser humano? Porque a partir do momento que o peixe ele começa só a sentir, o peixe que ele sente, né? Ele vai olhar aquele espelho d'água, ele vai sentir. E o que aquilo provoca em mim? O que aquele ser que eu tô vendo espelhado provoca em mim? Nossa, que coisa estranha, tem uma cauda, que coisa estranha, tem uma cabeça assim. Né? E aí ele vai brincando com o que ele tá vendo o tempo inteiro e que pode mudar. E aí eu brinco que, assim, o peixe que sente, em algum momento ele pode começar a olhar ali para fora, nas curvas dele, e olhar e falar, pô, tem árvore, tem outras coisas. Ele pode querer buscar em outros lugares e, quem sabe, virar um anfíbio, virar um lagarto. E o corpo, ele vai criando naturalmente através dos sentidos e não através do saber, porque o peixe não sabe o que é peixe, sabe? Então, eu fiz toda uma metáfora e toda uma história aqui, trazendo para a mesa, porque quando eu olhei hoje, eu falei, gente, olha os peixes aqui. E aí, quando a gente fala de caosfera, eu falo muito desse olhar de peixe, que é um olhar circular, onde cabe céu e terra, e onde você sente o corpo, né? Você sente o corpo que está nadando, você sente a água, você não... É muito mais um lugar de sentir, e aí, quando você encontra os espelhos d'água, você vai trabalhar você não vai achar que você precisa ter a vida do outro, do seu chefe, você vai se comparar. Não é isso. Você inverte o eixo e encontra um lugar no inconsciente que é vivido. Sim. Sabe? Então eu queria trazer essa história do peixe. Trouxemos o peixe, porque apareceu o peixe aqui, né? E é legal, né? O peixe do inconsciente e tudo mais. Você fez uma metáfora do peixe como gente. Mas quando eu olhei, eu fiquei pensando em ler como imagem isso aqui, né? O que a gente tem? A gente tem um foco de luz ao fundo, né? Tem todo o campo preenchido de água, né? Das emoções, do inconsciente. E ele faz meio que aponta um pouco para baixo, tá vendo? Eles vão entrando mais pro inconsciente, né? E os peixes estão no contraluz, estão na escuridão. Então, talvez seja um convite mesmo a gente entrar nesses assuntos do oráculo, da escuridão, de ver de olho fechado. Vou tirar uma palavra aqui também, então. Então tira. Já que a gente tá nesse mundo hoje a gente veio pro de espírito volta à peixe. superfície da Terra.
peixe foi pra superfície. A Atlântida estava em festa. Iemanjá e Tote trouxeram a coroa e ela foi coroada Nossa Senhora da Virgem do Alto do Moura. Rainha de Atlântida, imperatriz do sertão. A Atlântida foi nomeada a nova capital do sertão, o sertão virou mar, o mar virou sertão. E aí nós vamos... Eu tô falando. Tem tudo a ver. A sincronicidade tá on, porque, assim, é muito bonito isso que você leu agora. E tem tanto elemento, né? Porque a minha cabeça foi pra Iemanjá, aí depois... Iemanjá e Tote. Porque a história da Virgem do Alto do Moura, eu falei rapidinho, né? Mas foi uma história que eu canalizei, né? Eu trabalho muito com sonho, né? Então eu já tava trabalhando, né? Esse oráculo aqui é só de sonhos, né? Que é o tarô, que é de 2008 a 2012, eu fiz esse tarô aqui, esse oráculo de sonhos. E aí me convidam para ir para a Bienal do Barro, lá em Caruaru. E aí eu falei, cara, claro, vou inventar uma história para fazer lá. E eu queria fazer alguma coisa com o Mestre Vitalino, né, que é o grande patrono do Alto do Moura. E aí eu sonho com um mapa, acho que tem aqui um mapa do... que o boneco ia fazer para salvar o mundo. E aí a história... Então eu sonho com um resumo da história, né? E falo, cara, eu vou fazer isso. A história da Virgem do Alto do Moura, que vai ser escolhida. E tem aqui o mapa, né? E aí no mapa ela tem os 12 encontros que ela faz. Cada lugar que ela para, ela tem um encontro com uma deidade desse lugar. E aí ela tem um filho com essa deidade. E ela vai indo até que ela chega em Atlântida e vira a rainha da nova era, né? A padroeira dos novos tempos. E aí vem os 12 filhos que vão ser esses santos, né? E eu comecei a trabalhar isso ficcionalmente, né? Eu fui lá para Caruaru, escrevi o texto lá, né? Tinha meio que um método, né? De dançar e deixar vir. E aí muitas coisas que eu escrevia, depois eu ia estudar o que era, para entender, né? Porque ela é o Buda Kalki, né? O Buda do Apocalipse, né? Tem várias coisas apocalípticas nessa história. E aí eu fui descobrindo várias coisas depois que eu canalizava já. Eu ia vendo... Então foi todo um processo intuitivo que foi indo. Aí eu fiz as peças sacras, digamos assim, né? Os santos. E aí eu comecei a fazer esses objetos, né? Esse aqui é de um, esse aqui é de outro. E aí eu comecei a fazer alguns rituais, né? Mas eu usava isso de uma maneira meio lúdica e tinha uma certa ironia, né? Quando a gente fez a Cristália, que é a padroeira do Rio de Janeiro, né? Pós-apocalipse, a Cristália, ela tinha lá quando a gente fez no Paço Imperial, tinha várias conexões com a história do Paço Imperial, com a história do Santo do Rio e tal. E aí a gente fez uma procissão. Aí eu chamei um amigo, né? O pessoal do Céu na Terra, da Folia de Reis do Céu na Terra. E aí tinha um repertório, falei, não, canta essa música que tem a ver com a Cristália. A gente foi e a gente fez isso. E foi um ritual de verdade. A gente realmente espalhou bênçãos ali, fez a caminhada, foi até o antigo Largo do Moura, que não existe mais, por onde entravam os túneis para Atlântida, fez lá Foi todo um processo, as pessoas se emocionaram e as pessoas vinham conversar comigo. Não, mas o que foi isso? Não me tocou, o que é isso? E eu achando engraçado, e eu falo, nossa, gente, as pessoas se emocionam com deuses que não existem. Aí eu parei e falei, não, mas qual o Deus que existe? Né? Qual Deus que tem uma materialidade maior do que a materialidade desses bonecos que eu canalizei? Então, eles são tão canalizados, estão feitos em sonhos, quanto os orixás, ou mesmo os deuses, os deuses de qualquer mitologia, ou mesmo os santos católicos, são ressonhados, são reinventados, e se inventam milagres, e todo misticismo cristão é todo permeado desse lugar que é uma reinvenção do sonho, que é uma necessidade nossa. Então, quando eu ativo um arquétipo, mesmo que de maneira irônica, as pessoas se conectam, é um arquétipo de conexão, a Cristália, né? O cristal de conexão, né? Do céu e terra. E aí as pessoas se conectam com aquilo. E eu falei, gente, mas ou seja, qualquer coisa que eu fizer, eu vou estar conectando com o inconsciente? Sim. E falei, então, qualquer ritual, e aí que eu fui chegar na psicomagia e falei, não, então... Psicomagia é meio que o óbvio, né, que tá acontecendo. E como que os artistas não estão pensando nisso? Não, isso aqui é arte, a minha vida é isso. Não, a sua vida é o que você está fazendo de arte. Então, às vezes, as pessoas às vezes levantam toda uma energia, um arquétipo, uma história para o seu trabalho e ficam patinando naquilo porque não tem consciência que estão trabalhando aquilo. E ficam anos patinando numa mesma... Gente, se você prestar atenção no que você está fazendo, o que a sua arte está pedindo para você realizar e transformar na sua vida,
sabe, o trabalho vai andar muito mais rápido, a própria criação vai funcionar melhor. É essa conexão entre o inconsciente e o consciente, entre quem é você e a arte que você faz, que é a mesma coisa. Quando a gente estava falando aqui, você trouxe essa questão dos peixes descendo, né? Eu acho que, assim, eu gosto muito de brincar com essa palavra, o inconsciente. O in, no inglês, é o dentro, né? É você estar dentro da consciência. Porque o inconsciente, às vezes, as pessoas falam como se ele não fosse acessível, ou como se ele não fosse... porque ele não tem uma linguagem ali racional, toda explicadinha, e aí ele não existe. Ele está completamente ditando tudo que você faz na sua vida. E quando você traz essa questão da arte, tem uma discussão que eu volto e meio eu tenho com alguns amigos meus atores, e eu falo, cara, olha para o papel que cai para você. Olha o papel que você está ensinando. Por que aquele papel veio? Quem é você naquele lugar? Porque assim, você está atuando e você está fazendo o papel de uma pessoa que foi traída, ou que traiu, ou que viveu uma determinada morte. Onde está aquilo ali dentro de você? Né? Onde está aquele espelho? Porque no final das contas, eu acho que tem uma questão que a sociedade ela gosta muito de encaixotar as coisas, né? Então, o palco é o palco. A minha vida pessoal é a minha vida pessoal. O meu mistério é o meu mistério. O meu trabalho ali é diferente desse aqui. Sendo que, quando a gente fala de caos, né, eu estou trazendo muito esse lugar da liberdade dos movimentos, onde você tem a sua gravidade, onde tudo flui, e a partir do momento que você opera a partir dali, tudo é verdadeiro. Porque o que é verdade? Total. E por que os atores não se apropriam disso, né? Eu fiz faculdade de teatro, né? Eu sou formado em teatro, né? E teve uma hora que eu tive que me revoltar, falando, por que os atores não são autores também? Por que, né, na faculdade de teatro, eu fiz a Unirio aqui, né? Aí tinha os alunos diretores, que eram os autores do espetáculo. Não, gente, tem que ser os atores, também tem que ser autores. É todo mundo estudante junto, né? E é uma coisa de os atores não se responsabilizarem pelos papéis que caem, às vezes cai pra você. Te atrai, né? Te conecta. Não tem por que você não trabalhar isso. Que é a ideia da psicomagia do Jodorowsky, né? Ele começa receitando atos mágicos para os atores da companhia dele, né? Que tinha um teatro experimental muito louco ali nos anos 70. E ele começa a ver, né? Ele era assistente de uma curandeira, né? Da Paquita, lá no México. Ele é assistente, então ele via como funcionava e tal. E via que eram atos simbólicos, né? Ele ficou um tempo lá fazendo, e eram atos, né? Cirurgias espirituais, né? Que ele fazia com a Paquita. Ele estava lá no terreiro, não sei se chama terreiro no México. Mas a Paquita fazia as coisas e ele falou, não, eu posso fazer isso em cena. E o que eu faço no teatro tem equivalência. E aí ele começou a receitar esses atos poéticos para as pessoas. E aí começou a funcionar. E aí que é uma terapia de artista, né? Mas é porque a gente volta a falar nessa questão da arte como linguagem de navegação dentro de você, no final das contas, né? Assim, quando... Uma das conversas que eu já tive em relação a isso, e eu acho que passa, né? Por que um ator, às vezes, ele não se apropria daquele lugar, né? Porque, às vezes, você assumir que você tem aquele lugar dentro de você é difícil. Você tem um homem perverso dentro de você, entendeu? Porque, no final das contas, é muito incrível. Quando você vê um ator que ele se apropria daquele lugar dentro dele, aquela encenação, ela vai além. Ela não é uma encenação. Ela é vida pura e é isso que causa fascínio no público. É isso que causa audiência. Porque cada um tem dentro de si também aquele personagem em algum lugar. Eu falo que a gente tem dentro o agressor e o agredido. Quando a gente olha em ancestralidade, quando a gente olha de memória, de novo, a gente é um mistério. A gente falar, a gente achar que, não, isso aqui, comecei aqui agora. Não, amor, você veio lá do espaço, você pode estrela, entendeu? E veio passando. Mas eu acho que tem um lugar que você precisa ter compaixão, eu acho, nesse processo de alquimia, para você perceber que aquele lugar existe dentro de você, aquele lugar que você acha feio, que fala, total. Caramba... E eu parei de fazer teatro, né? Parei de ser ator um pouco nisso, né? Um pouco querendo ir mais fundo nas coisas, e não tava... E no teatro você não conseguia muito ir fundo, né? Assim, né? Claro que tem gente que consegue, né? Onde eu tava ali, eu fui encaminhando para performance, para artes visuais, no meu pensamento na época, de ser autor, né? De eu criar o que realmente eu quero fazer. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu percebo, né? Que era uma busca sobre mim mesmo, né? Que eu não estava conseguindo fazer no teatro. Porque ia caindo os papéis. E aí eu lembro... quando eu decidi parar, né? Eu estava no meio da faculdade ainda. E decidi que eu não queria fazer um tipo de interpretação, né? Me chamaram para fazer um filme. Fiz um teste ali no pessoal de faculdade. Era um menino... que estudava cinema e tal, ali na FRJ, e era um texto dele e tal, e era um texto sobre um garoto que sequestra
uma menina que ele é apaixonado pela menina. Então ele sequestra a menina, leva para um cativeiro. E tudo isso porque ele não consegue se declarar para ela. É um doente, né? Uma coisa assim. E eu passei, né, uma semana, a gente passou uma semana em Lumiar, numa casa em construção lá, gravando, e dormia na outra casa, voltava, gravava, e tinha as cenas, né, tinha toda aquela parafernália de cinema, de película ainda, né, na época, e tinha toda essa parada, e eu voltei né, e eu comecei pra falar aqueles textos todo truncado, ele é meio gago, ele falava as coisas truncadas, eu comecei a sentir e viver aquilo. E hoje eu conecto, né, com questões de abuso que eu sofri antes, e várias outras coisas que eu tava trabalhando ali sem perceber. E eu terminei o filme doente, com furúnculo, com coisas emocionais, assim, o que tá acontecendo? Né? Ah, não, tô aqui. Não, essas coisas estão acessando um lugar e que eu não tava nem preparado, nem consciente que eu tava trabalhando e tava trabalhando ali. Né? E falei, não, mas não é esse o tema que eu quero trabalhar agora. Não, né? Depois eu até fiz, né, outros rituais e outros trabalhos sobre essas questões de abuso. Mas na hora, artisticamente, eu estava querendo avançar outras coisas. Então, eu fui me indo pelo caminho da performance, que deu nos artes visuais, mas hoje integra tudo, né? Que eu faço texto, faço a imagem, dou o curso de como que faz o psicomagia, a gente vai fazendo um pouco de tudo. Mas eu acho que sempre é o nossa mente profunda buscando como é que a gente pode se desenvolver. Então, quando vem um personagem ou quando vem um projeto novo, é o seu inconsciente te puxando para resolver aquelas coisas que você não resolveu. Agora já tá pronto para resolver isso, então vai. Aí te coloca na frente e aí você tem que lidar com aquilo, né? E tem que estar muito consciente para saber diferenciar o que realmente você tem que fazer naquele momento, né? É porque pode ser um projeto, pode ser uma pessoa, né? Uma pessoa, uma situação. E aí uma situação, eu falo muito nessa questão do caos, né? O que tá dentro tá fora, o que tá fora tá dentro. E aí, quando você começa a equalizar, eu falo que usar os mantras, eles são legais para a gente, né, voltar ali no pace do que a gente está fazendo, porque rapidinho a gente pode esquecer que aquele ali é o foco e daqui a pouco se perder numa questão que é de uma outra pessoa, numa outra seara. Então, quando você estava falando, vem muita coisa na minha cabeça, né? Desde, né, não é à toa que atores e atrizes, quando vão fazer determinados papéis, aquilo que você está falando, adoecem, piram, porque mexe em lugares humanos e verdadeiros, né, dentro de cada um. E, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas assim dentro de mim, que aí vai abrindo várias janelas aqui, né? As pessoas falam, mas eu não sou artista, isso não tem nada a ver comigo, isso não se conecta comigo. É como se, de novo, tá lá no pedestal e distante, né? Eu brinco que quando a gente vive essa realidade do YouTube, do Instagram, né, das plataformas, onde você se torna o canal, eu falo que os deuses já desceram do Olimpo. A gente precisa perceber que através do brincar, né? Às vezes assim, olha, você que está em casa, às vezes você vai brincar com seu filho. Qual personagem que você está brincando? Como que você está brincando? Sabe? Eu acho que é trazer um lugar de audiência para si mesmo. É o que eu falo, que a gente é criador e criatura, né? Então, a gente está criando, a gente está sendo criado e a gente está também assistindo aquele espetáculo que a gente está produzindo, né? Então, quando você está com um namorado, uma namorada, o tipo de persona que você atua, porque eu falo muito dessa questão que não tem um problema da persona, o problema é você se fixar e perder o movimento. Acreditar no personagem, né? Acreditar. Eu lembro sempre da música do Lulu Santos, quando ele fala, não leve o personagem pra cama, pode acabar sendo fatal. Aí como é que fala? Então descubra logo essa máscara. Voltemos à estaca zero, fica tudo igual, normal. Eu acho legal essa fala dessa coisa do... Vamos lá, citando o Lulu Santos, maravilhoso. É assim, isso é um caos, gente, porque é isso, a questão de você leva o personagem pra cama, pode ser fatal. Eu sou da opinião que eu acho que você pode levar o personagem pra cama. Desde que você saiba que é o personagem. Exatamente. Porque pode ser gostoso levar o personagem pra cama. Sim, todo esse trabalho com a sexualidade kink, né? Tem toda essa brincadeira. Tem muitas maneiras de se relacionar com o mundo, né? E às vezes a gente precisa de... Até outros personagens, eu tava lembrando aqui do Hacking Bay, né? O Hacking Bay é o pseudônimo do Peter Laborn Wilson, né? Que é um filósofo e tal. E aí quando ele vai escrever esses panfletos, né? Anarquistas e tal, os textos mais militantes, ele usa esse nome, que é ótimo, né? Hacking Bay. Mas é isso, é um personagem, né? Que se despreende, né? Tipo, cara, um filósofo, com tudo que ele sabe, não ia
ter coragem de escrever isso aqui, assim, dessa rasidade. Ele precisa de outra pessoa para escrever o que ele queria escrever, né? São as facetas, né? Esse livro, inclusive, ele veio para a mesa depois do Márcio Libar, assim, que trouxe muito esse lugar. Assim, a gente vai mudando. Cada vez que uma pessoa passa aqui, até o próprio cenário, ele vai ganhando outras formas, assim. Ele vai ganhando personalidade. E aí, quando você fala desse livro, né? Por exemplo, quando eu escrevi os 3 livros, eu assino com 3 nomes. Eu tinha uma época que eu tinha um coletivo, né? Não, eu tinha uma época que eu tinha um coletivo mesmo, né? E olha, caiu a carta do passado. Deixa ali, daqui a pouco eu pego. Cortou alguma coisa aí. Mas tinha um coletivo que era o Grupo 1, né? Que eu trabalhava com várias pessoas. Isso foi evoluindo, passou um tempo. Aí quando deu 10 anos de Grupo 1, eu já tava, sabe, no início... Tinha muita gente, aí eu fiz uma proposta pro grupo que não colou, que eu falei, falsa identidade. A gente já tá trabalhando há 2 anos, a gente já se conhece, eu já consigo fazer seu trabalho. Ontem eu tive uma ideia de um trabalho que não era meu, era seu trabalho, mas eu queria fazer, mas eu fiquei sem graça de fazer um trabalho seu. Posso? Aí eu fiz um vídeo, né, um vídeo arte e assinei por outra pessoa e ficou meio assim. Aí o pessoal achou que melhor não ter falta de identidade, mas eu fui ficando com aquilo, né, eu trabalhando com muitos artistas, né, lá em Terra Una eu recebo muita gente, trabalhando como que cada um pensa, e como na verdade são, né, estruturas, né, a gente tinha, tipo, como que esse personagem pensa, né, eu tinha uma dupla com o Domingos Guimarães, que era o NGDG, que pensava um pouco diferente de eu e dele juntos, né, e aí depois teve o Opa Vivará, que eu participei logo no início de um trabalho. O Opa Vivará tinha uma personalidade que não era nenhuma dos componentes, né, o coletivo tinha um pensamento, e aí tinha a crítica, que é a Ofélia Patrícia Sorabal, que era uma pessoa que só servia para escrever textos pro Opa Vivará, né, e aí a gente tava com aquilo, eu comecei a fermentar esses personagens, né? Então, numa época, eu tinha 5 personagens e, tipo, tive uma ideia desse personagem. Aí fazia o trabalho, um pintava, o outro coletava pedras, né? O outro escrevia poesia de 3 palavras, né? A Aline Elisa, ela só escrevia poesia de 3 palavras, porque ela trabalhava no pedágio, e aí ela falava seu troco obrigada, enquanto o outro carro chegava, ela pensava um outro poema, né? Deus, verbo, vagina. Aí, seu troco obrigada, aí pensava outro poema. Sol, sou, sua. Aí vem um outro carro, seu troco obrigada, e aí ela ia sempre... E o maravilhoso é que a pessoa segura aquilo e vai pra casa com aquilo. Falei, caraca, por que essas palavras? De onde veio aquilo? Dá nó na cabeça. Principalmente dá nó na cabeça da pessoa que quer entender a razão de tudo. Esse, então, ele capota com um negócio desse. O que eu acho maravilhoso, no final das contas. Não, eu trabalhei muito esses personagens. Depois o meu orientador do doutorado e a minha xamã começaram a achar que eles estavam indo longe demais, que eu tava perdendo a minha personalidade. Aí, como os dois concordaram, eu falei, tá bom, vou tentar trabalhar o que sou eu mesmo, né? Porque é isso, esse lugar de ironia, né, que eu cultivei por muito tempo, ele era também uma maneira de eu me esconder, né? Eram trabalhos irônicos, que ao mesmo tempo que era um trabalho sério, né? Todos os artistas que eu fiz tinham trabalhos que era realmente aquilo. A Aline, eu acredito no trabalho da Aline, eu poderia ter feito o trabalho da Aline, só que eu não fiz, né? Quem fez foi a Aline Elias. Foi a Aline. Aí a Aline Elias fez esses poemas, eu tinha que lidar com isso, né? Depois eu fiz uma escultura para cada poema da Aline Elias, né? Eu tenho 70 e poucas esculturas, uma para cada poema da Aline Elias. E todos são redondos, porque tem a ver com a roda, né? Porque ela trabalha no pedágio, enfim, tem toda a história da Aline Elias. Mas aí eu parei, quando meu orientador, e comecei a levar a sério, né? Eu tava fazendo um doutorado e... Cara, meu doutorado não terminar nunca, né? Aí eu fiz a banca de qualificação, o pessoal falou que, gente, tá muito louco, vai mais, tem que ser mais louco. E eu já tava com 100 páginas e o pessoal, mas 100 páginas de apresentação no primeiro capítulo. São 12 capítulos, porque tem os 12 santos, porque tem os 12 planetas, tem os 12 chakras e tem os 12... Aí eu falei, gente, não vai dar. E eu tentando, né? Me esforçando, aí eu tive esse sonho. O meu sonho era assim, que o meu doutorado tinha que se tornar um canal no YouTube. E tinha que se chamar Como Tornar-se Artista Mago. Aí eu acordei, caramba, é isso que eu preciso fazer, um canal no YouTube. Não fiz o canal no YouTube na época, né, porque eu tava escrevendo doutorado. Fui fazer depois. Não fez? Fiz, na época não, demorei E não fez, e não usou esse nome? Eu usei esse nome, foi o nome da tese, né, Como Tornar-se Artista Mago, e o canal no YouTube chama-se Artista Mago. E aí eu pensei, gente, as coisas têm que ser úteis, as coisas têm que ser comunicativas, tipo, e tem que ser superficiais no sentido de que tem que ser comunicadas, né? Porque no doutorado você fica fazendo a nota da nota da nota, e daqui a pouco você começa a usar palavras que as pessoas não entendem, e que nem você entende, porque você
olha, eu tô usando magia, mas não tô usando magia como você usa magia, como ela usa magia. Eu tô usando magia no sentido grego, né? De magis, de magos, que é né? É o sacerdote persa, que foi reapropriado nos anos 700 por conta da perseguição do cristianismo. Então essa magia que eu tô falando não é a magia do Harry Potter, nem a magia da magia do caos. É a magia. Aí fala, não dá, né? Tem que ser magia. Entendeu o que você quiser entender. Mas eu acho maravilhoso o que você tá falando, porque essa questão de você também ficar explicando tudo da questão do sentido que você tá querendo dar, é um controle que não vai acontecer nunca, que a pessoa, até mesmo você colocando tudo aquilo... Não vai entender, não vai. No final das contas, quando você coloca a magia, traz até a riqueza, na verdade, de cada um que tá olhando ali naquele lugar. Eu falo assim, quando eu escrevo livros, assim, aí às vezes as pessoas falam assim, não, eu li isso aqui e me lembrou de não sei o quê. Aí uma outra pessoa me lembrou da minha infância, a outra me lembrou do meu casamento, aí me lembrou disso aqui. Eu não pensei nada disso, às vezes, do que as pessoas lembraram, mas se aquela pessoa se apropriou daquela linguagem e fez alguma conexão... Sim, e essa é beleza de estar aqui na internet, né? De a gente estar conseguindo trazer informações, às vezes, super profundas através de uma imagem, porque é muito racional, né? A academia é muito racional. E o racional, ele tem esse limite, né? E quando eu entendi isso, que eu tinha que comunicar, eu tinha que transformar essa minha experiência de ter vivido rituais reais a partir de ficções que me vieram no sonho, né? Eu tinha que transformar isso em uma comunicação direta. Então, como que eu uso isso? Como que você usa isso? Como que você usa isso? Como que a gente pode fazer um oráculo, né? Eu tinha criado um oráculo e, gente, eu tenho um método de criação de oráculo. Como que eu explico isso pra alguém que não precisa ler filosofia? E mesmo porque a minha base é arte, não é filosofia. Então, eu tentar discutir filosofia não fazia sentido. Então, criar ferramentas práticas, né? E objetivas, né? De como que a gente usa isso, né? Super bonito o caos, mas como que a gente usa na minha vida? Como que a minha vida é um experimento de presença também, né? Mas é interessante isso que você fala, que a gente discute muito esse lugar, assim, a questão do que é objetivo, né? Eu acho que tem uma questão, quando, por exemplo, a causa, ela é isso, né? Ela é esse expurgo, esse transbordo, esse lugar de criação para a gente se provocar e trazer novos lugares. Seja num livro, seja num espetáculo, seja num podcast, seja numa consultoria, num workshop, o que for, whatever, porque é uma linguagem, então ela acaba em qualquer coisa. E aí, eu estava te escutando, e eu vejo muito, às vezes, as pessoas com uma necessidade de já logo colocar numa caixa. Não, eu preciso logo dessa caixa para entender. E aí, eu tenho um lugar que eu acho que a gente precisa também se provocar em também se perder, em ter espaços, vamos colocar espaços seguros, né, para se enlouquecer. Porque a partir do momento que eu só quero a fórmula, tá bom, mas vem cá. Ontem alguém falou comigo assim, tem gente que vai fazer curso de massagem Thai e quer entrar no curso para saber só como é que é as manobras e não quer saber o que significa, não quer saber... Não quer a ancestralidade. Não quer acessar de fato a consciência que ela tá pegando, ela quer a fórmula para ela aplicar. Como é que eu aplico o caos na minha vida? Como é que você aplica o caos na sua vida? Se você pegar esse podcast e ouvindo um atrás do outro... Vai chegar... Você vai incorporar por mimetismo um monte de coisa que às vezes você não vai entender logo de cara, às vezes você vai entender depois de 5 episódios. Pode ter o oráculo de você pega esses podcasts, aí você passa para um lugar qualquer, de qualquer um dos episódios, faz uma pergunta na sua cabeça e dá play. E aí a resposta, né, que é uma bibliomancia, não, é uma videomancia, né, que a gente pode fazer. Eu tô vendo que vai terminar o tempo e tem uma música que eu queria cantar para fechar que tem a ver com isso, tudo que a gente tá falando aqui. Tá, mas tá tudo certo. Eu tô com medo de... Eu não sei o que acontece quando... Eu tô vendo que ele tá nervoso aqui. Não, vai acabar e vai cair o pano e tal. Não sei como que funciona isso. Mas tem essa música que eu ganhei, né? Que eu escrevi esse poema, sei lá, eu tinha há muitos anos atrás, na época da Complexiótica Médica, eu tava na faculdade, e uma amiga pegou esse poema e musicou, né? E ele tem... E é engraçado, porque ele não fazia tanto sentido nesse livro, né? Esse livro, porque fala de magia, eu nunca tinha falado de magia antes. E depois, com tudo que eu venho trabalhando, né? De oráculos e meditações e xamanismos e, enfim, foi fazendo cada vez mais sentido, né? E a música é assim... Não sei quando foi que aconteceu de eu parar de ver olhos nos faróis dos carros e bocas nos para-choques.
Parei de ver mãos clamando aos céus em cada árvore das ruas e parei de ver monstros felizes e tristes nas sombras do meu quarto. Não sei quando foi que o mundo perdeu a magia ou quando eu perdi a magia do mundo, ou quando me tiraram do mundo a magia. Sei que minha missão é resgatá-la como um guerreiro medieval em busca para reverter os moinhos em gigantes. Os moinhos em gigantes, os moinhos em gigantes. Olha, se você está com a gente nesse exato momento, eu espero que você sinta a magia que está aí dentro, porque a gente veio para a Terra por várias razões. E não razões. Existe um prazer muito grande quando você se permite se encantar. E só quem vive pode dizer, sabe? Não tem, por mais que a gente fale várias coisas, e aí tem gente que fala assim, não vou entrar nesse papo, você não está entrando em você. Eu acho que tem um lugar, assim, de se permitir se perder, que eu estava falando antes, e de se permitir se encantar, né? Ver a mágica no mundo a partir do momento que você se permite ser também mágica no mundo, né? É muito difícil você ver a mágica no mundo quando você não permite brincar com seus sentidos, com o seu maravilhamento, de você olhar qualquer coisa, olhar aquela cor naquele dia e falar, nossa, que cor linda, sabe? É o que eu falo, o que tá dentro tá fora, o que tá fora tá dentro. E a magia tá solta. Tá no filme do Harry Potter? Tá. Mas tá na sua casa? Tá. Tá na hora que você tá cozinhando, fazendo aquela coisa maravilhosa na panela, aquele cheiro gostoso? Tá. Sabe? Como é que você ritualiza a sua vida? É importante também descomplicar e achar que a magia, né, a arte, não faz parte da sua vida. Eu acho que se tivesse alguma coisa para falar depois de tudo isso que eu ouvi aqui agora, eu tô em flow com todo esse canto e com toda essa permissão, na verdade, da gente ter navegado em profundezas, em lugares que nos permitem nos encantar. Então, eu te agradeço muito. Muito pela arte, muito pela magia de hoje. É isso, agradeço também. Eu acho que é uma experiência, né? E foi boa, acabou o nosso tempo aqui. Gostou? Você gostou? Gostei do tempo. Acho que não deu para usar tudo, né? A gente tinha que ter feito... Nada queria usar, tem muita coisa em cima da mesa. Não deu tempo de usar tudo. Quem a gente continua, né? Num próximo momento. Vou fazer uma provocação. Puxa um livro aqui da Causa e lê a primeira coisa que vem. Vamos fechar. Pegou ouro negro. Vamos fechar com um livro aqui. E fez-se a luz. É isso. Prazer, Caos.